lá. Arquitetura de subscrição ou inscrição, né? Então a gente vai falar de uma arquitetura em que eu estou inscrito num canal, digamos assim, né? Como se fosse você está inscrito num canal no YouTube. Então, o que é esse tipo de assinatura? Você tem os enviadores, que são os publicadores, e tem os subscribers, né? Os receptores. Eles têm um sistema intermediário, e aí eles não precisam se preocupar com o envio da mensagem em si. Eles vão ser alertados dependendo do sistema que eles escolherem, se o outro recebeu ou não a mensagem, tá? Isso gera isso aqui, ó, o acoplamento mais folgado, tá? Não é um acoplamento estrito. E a gente sabe que na engenharia de software, um acoplamento mais folgado é sempre o melhor. Você não quer que as coisas fiquem muito amarradas, né? Porque quando você mexe no componente, você quebra outro. Comunicação assíncrona, você não precisa ficar esperando respostas, você publica um evento e o outro enviador, o receptor vai ficar sabendo, né? Então, o publicador publica o evento, o receptor é avisado por um webhook, ou então ele é avisado diretamente. Isso tem escalabilidade, tá? Escalabilidade ótima. Um exemplo disso é um webhook feito no N8N. Então a gente pode chamar isso de pub/sub, tá? Publicator subscriber, certo? Referencial desacoplado. Os publicadores e os subscribers não precisam ficar fazendo referência. O publicador, ele cria, digamos que ele se registra lá no domínio, digamos assim, né? Então ele se registra na rede. O publicador, ele se registra na rede, ele está na rede. O receptor, ele se inscreve naquele publicador, né? Se inscreve na newsletter, digamos assim, do publicador. Mas ele não precisa saber o IP do publicador, digamos assim. Pode ser um pseudônimo. Aqui tem o nome, Event Bus, tá? Então o Event Bus é esse intermediário. Temporal. Aqui está falando que ambos tem que estar ativos, né? A gente vai ver que existem formas mais robustas que não requerem isso, tá? No meu ver. Que é quando... Bom, a questão é a seguinte: se um deles estiver offline, o publicador ou o receptor... Bom, se o publicador estiver offline, não tem mensagem, né? Ninguém publica nada. Se o receptor estiver offline quando o publicador publicar a mensagem, ele vai perder a mensagem, e aí, mas aí dava para resolver se simplesmente o receptor sempre mandando uma mensagem de volta, receber, e aí o publicador saber que ele recebeu ou não. Se não recebeu, futuramente mandar de novo, né? Então dá para resolver isso. Então, dois tipos de subscrição: baseado em tópicos e baseado em conteúdo. Baseado em tópicos, então você tem um atributo e um valor, e tem e baseado em conteúdo você tem um atributo e aqui é um intervalo, tá? Então é o seguinte:
Esse aqui eu não sei, eu não sei explicar o baseado em tópicos, mas eu sei, provavelmente o de tópicos é com strings, tá? Provavelmente, por exemplo, até aqui, ó, né, o exemplo, né? Então, por exemplo, stock price, por exemplo, se aqui for stocks e o valor for low, ou então stocks e medium, né? Então, aqui um exemplo de baseado em tópicos. Baseado em conteúdo, você coloca temperatura maior do que 20, umidade menor do que 60. Então, tudo que passar nesse critério, o cliente vai receber, tá? Um exemplo. Aí o exemplo não está funcionando aqui, mas eu tenho aqui um exemplo aqui no meu VS Code. Ó, vamos lá. Vamos primeiro ver o server, né? Então, vamos lá. Handle client. Esse código aqui está difícil de entender. Vamos lá, a gente está... Bom, a única coisa que realmente está aparecendo aqui com subscrição é a questão, é o append aqui, né? Fora isso, tem pelo menos um put. Não tem. E o clients. Aqui, pronto. Então ele fez um loop aqui, ó. Então tem o clients. Ó, tem o clientes. Eu estou passando umas conexões aqui para esse handle, certo? Lembrando que isso aqui é o servidor, né? Então eu passo umas conexões aqui para esse handle, certo? E aí começa um loop infinito, né? Crio uma mensagem usando um método especial. Se essa mensagem der errado, eu paro, né? Começa um loop. Faço tanto aqui quanto aqui, ó. É uma verificação de integridade, né? Algo do tipo. Então, ó, desses clientes, certo? Eu só não estou entendendo. Eu não estou entendendo porque que ele faz um append e depois faz uma iteração, né, sobre um elemento, tá? Então, enfim, mas a ideia é que ele mande uma mensagem para cada cliente aqui, tá? Mas ele tá botando uma lista, né, dentro. Eu vou ignorar isso aqui, tá, galera? Vamos ver a main. Vamos ver a main, como é que tá a main. Vamos ignorar aqui, tá? Eu acho que o que tá quebrando tudo é esse... entendi, galera. Entendi. Então é o seguinte, ó. Faz todo sentido. Então você tem aqui uns clientes. Aí ele passa uma conexão, certo?
Passa uma conexão, que aqui é só um elemento. Passa só enfim, ele passa esse elemento aqui. Vamos só ver que tipo de elemento é esse. Esse é um tipo de elemento que ele é um tipo de conteúdo, né? Um content, ele é um conteúdo, tá? Ele não é vamos lá, tá, aqui então se tem clients.append on, então beleza, então ele é um cliente. Eu vou obter a mensagem que está aqui, certo? Então esse objeto composto aqui, ele tem uma mensagem aqui dentro. Eu vou iterar pelos meus clientes, vou mandar mensagem, beleza. Então eu fiz a publicação. Vamos lá para o cliente. O cliente já é diferente, é um webhook, ó. Ele é um lesson. Então ele é um loop infinito, tá? Ó, while true. Vamos ver como é que faz esse lesson. Vamos lá, então eu crio um socket na porta 9000 e fico escutando. Então é assim que a gente aqui, ó. Isso aqui na verdade é um servidor, tá? E aí ele cria uma thread, né? Cria uma thread com esse lesson e já inicia a thread, ó. Beleza. Então, usos, né, notificações, alertas, dashboards, pipelines de NASAs, né?